Olá, boa noite. Hoje, dia 18 de março, agora são 19h35. Mais um dia difícil, muita queda na bolsa, muita queda nos fundos imobiliários, né? Quase mais de 10%, quase 14% de queda em fundo imobiliário. Daqui a pouco a gente vai ver exatamente quanto. Um dia importante da gente parar, estudar, tentar entender o que aconteceu. Esses dias têm sido de muito aprendizado, né? Como eu venho falando, eu estou aproveitando esses eventos para fazer um estudo do evento dia após dia, atualizando o que vem acontecendo. Em alguns casos a gente vai confirmar coisas e observações feitas no passado, ou então a gente vai ter que reaprender e tirar novos conhecimentos, novas lições. Na verdade, as duas coisas acontecem. Quero falar um pouco do que aconteceu nos mercados, do que aconteceu com o fundo imobiliário, e o objetivo sempre, no final das contas, é tentar te ajudar e te acalmar nesse momento de crise aguda, extrema, de crise impensável, né? Essa que a gente está passando. Assim, as crises, elas não são impensáveis, né? Eu sempre falo que imprevistos não são imprevisíveis, mas essa crise desse jeito, esse vírus que se espalha pelo mundo inteiro de uma maneira avassaladora, acho que isso não estava no radar de ninguém. De qualquer maneira, essas grandes crises, elas não costumam estar no radar de ninguém. Em 2008, teve gente que olhou e falou, vai explodir? Sim, teve uma outra pessoa. Mas, em geral, não. Até grandes gestores aqui no Brasil, vou falar o nome, Luiz Stuberger, já vi ele falando numa palestra, ele fala que em 2008 um dos grandes erros dele é que ele não percebeu que aquilo estava acontecendo em 2008, que ele foi surpreendido pela crise. Então, depois que passa, todo mundo olha e fala, não, dava para saber por causa disso, por causa daquilo outro. Hoje de manhã até eu mesmo estava pensando, mas caramba, isso começou na China e era notícia atrás de notícia, as coisas ruins, os caras tentando subir hospital em 10 dias. Será que não era para ter percebido que isso ia acontecer? Depois que passa, a gente acha que tudo era óbvio, mas no meio da coisa, no calor da coisa, não, né? Bom, vamos falar do mercado, eu preparei alguns slides e vamos falar do que aconteceu com fundos imobiliários e o que a gente deve pensar para daqui em diante, né? Primeiro, dá uma olhada aqui, ó. Eu tenho feito esse acompanhamento desde o dia 9 de março, por quê? Porque foi o dia que a gente teve o primeiro circuit breaker desse 2020. Então, eu normalmente estou comparando também o IMAB 5+, só que até agora, 19h30, mais ou menos, quando eu comecei esse vídeo, a Ambima não tinha divulgado os dados do fechamento de hoje. Então, eu tive que excluir o IMAB 5+. Então, faz o seguinte, me acompanha lá no Instagram, porque ainda hoje à noite eu publico um gráfico atualizado junto com o IMAB 5+, nessas análises. Mas veja que dia de queda 13,23 para o IFIX, queda maior do que a da Bolsa, que foi de 10,35, e ontem a Bolsa subiu e o IFIX caiu. E muita gente me perguntou isso, pô, professor, você fala que a volatilidade dos fundos imobiliários é menor, ontem subiu, Bolsa caiu o IFIX, hoje o IFIX caiu mais do que a Bolsa, o que acontece? Mudou, né? Vamos dar uma olhada nisso, vamos falar sobre isso, é importante falar sobre isso. Ó, legal, trouxe um gráfico aqui do IFIX desde o começo, desde da sua história em 2011, dá para a gente ter uma boa dimensão dessa queda, né, do tamanho dessa queda, que está aqui em 2019, são 32% acumulado em 2020, né, não 2019. Em 2020 teve uma alta de praticamente 37%, em 2020 já caiu 32%. Mas é bom, quando a gente olha mais para trás, esse gráfico ainda é nominal, ver que, sabe, a vida é feita desses altos e baixos, e essa é uma das mensagens importantes da gente reafirmar nesses momentos de tensão. As crises passam, as fases boas também, mas as crises passam. Então dá uma olhada no histórico do IFIX, uma queda que vai ficar marcada aí para sempre, essa parede para baixo, mas à medida que os anos passam, ela vai sendo diluída, né? E você vê que outras grandes crises aconteceram, outras grandes quedas também tiveram, e depois o mercado em algum momento recupera. Quando? Que a pergunta é uma das perguntas que eu mais recebo, não sei, não tem como dizer. Passar mais um slide aqui. Esse aqui é o seguinte, por aquela pergunta que muita gente tem me feito de, pô, mas como que pode? Fechou em queda o IFIX quando o Ibovespa subiu?
Isso é super comum. Só em 2020 já aconteceu 2 vezes. Esse gráfico são de fechamentos opostos do Ibovespa e do IFIX. Um caiu, o outro subiu, ou vice-versa. Só em 2020 já foram 19 acontecimentos. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Esses estudos eu venho fazendo faz tempo, né? Tem estudo desde 2011 e mostra que a volatilidade do IFIX é muito menor do que a do Ibovespa. E ela vinha até se repetindo caso a caso, dia após dia, nesses eventos desde a crise. Mas isso não é uma regra, tá certo? Em nenhum lugar está escrito que o IFIX só pode cair 1/3 do Ibovespa. Essa é uma análise que acaba levando em consideração uma média em um determinado período. Quando eu fiz aquela primeira pesquisa junto com o professor Dr. Ricardo Goulart Serra, desde 2011 até 2017, a gente foi notando isso, que a volatilidade é muito menor. Mas não é que todos os dias a volatilidade foi menor. É evidente que em alguns dias isso muda. Eventualmente tem dia que a volatilidade do IFIX é maior, tem dia que o IFIX cai mais, tem dia que o IFIX cai enquanto o Ibovespa subiu. Isso não vai ser todos os dias. Mas quando você olha um período, na média, isso vem se repetindo. E aí, novamente, eu estou aproveitando esse evento para todos os dias atualizar esse dado. E, será que isso está valendo? Será que está se confirmando? Será que tem um desvio? Porque mais para frente isso vai ser muito importante para novos estudos e mais aprendizado, né? Então, esse gráfico, só para mostrar que é normal fechar em movimentos opostos, né? E aqui, aquele gráfico de média e desvio padrão, esse só no evento, só desde o dia 9, quando começam os circuit breakers. A volatilidade do IFIX, que está nesse eixo horizontal, onde está escrito risco, desvio padrão, ela tem sido bem menor, sim. A volatilidade do IFIX tem sido de 4,8 nesse período, contra 10,5 do Ibovespa. E o retorno? Em média, no período, os fundos imobiliários caíram 4,71%, média diária, enquanto, 4,71% foi a bolsa, foram as ações, enquanto os fundos imobiliários caíram em média 3,49%, 3,5% por dia. Mas Arthur, teve dia que subiu, sim, isso é uma média do período, tá? Média dos resultados no período. Vamos dar uma olhada nesse gráfico num período um pouquinho mais amplo, não muito, que é desde o início de 2020. Desde o início de 2020, bem parecido, a volatilidade do IFIX, o desvio padrão continua bem menor do que o do Ibovespa e a queda menor também do que o do Ibovespa. Então, o desvio padrão do Ibovespa 4,7, isso desde o início de 2020, e do IFIX 2,33, e o retorno médio, o Ibovespa caiu em média 1,03 por dia, enquanto o IFIX caiu em média 0,72 por dia. Então aqui eu estou olhando desde o primeiro pregão de 2020. Vou voltar aquele outro slide, que é o cenário mais agudo, desde o dia 9 do 3, quando começam a ter aqueles circuit breakers. Então veja que do evento mais agudo para cá, tudo aumentou. O desvio padrão do Ibovespa, que se a gente olhar o ano todo, o desvio padrão do Ibovespa é 4,7 e do IFIX 2,3, a hora que chega nesse período mais agudo da crise, vai para 10,5 Ibovespa e vai para 4,8 IFIX, certo? Então, atualizando esse estudo de caso, esses eventos, continua o IFIX com volatilidade bem menor do que o do Ibovespa, não mais 1/3, né? Dá para ver, pelo menos nesse período aqui desde os circuit breakers, essa volatilidade está mais ou menos metade do Ibovespa, mas continua sendo bem menor, tá? Eu não sou um torcedor, eu sou um observador, e eu vou atualizar esses dados. Se acontecer do IFIX passar a ter volatilidade maior do que o Ibovespa, vai ser um grande aprendizado para todo mundo, mas não é o que tem acontecido até agora, e não é o que eu acredito que vai acontecer. Bom, esse é um gráfico que eu tenho feito interessante, porque é uma maneira mais simples de enxergar, e como eu falei, não deu para colocar o IMAB com dados atualizados, então eu tirei. Se alguém tivesse colocado 10 mil reais nas mesmas ações do Ibovespa ou nos mesmos fundos do IFIX, então isso é uma aplicação hipotética, no dia 6, antes de começar a ter circuit breaker, como aconteceria dia após dia?
Então aqui dá para ver bem essa volatilidade que é o sobe e desce, que é o zigue-zague, né? O Ibovespa ele sobe muito mais e cai muito mais, e no IFIX, que está em amarelo, esse sobe e desce é menor, e o resultado final, atualizado já com o fechamento do dia 18, 10 mil no dia 6 teria se transformado em 6.826 em ações ou em 7.374 em fundos imobiliários. O fato de cair menos não é o mais importante, assim, a volatilidade menor é o que eu mais tenho observado. Bom, falando de fundo imobiliário, dados importantes. Hoje o governo de São Paulo determinou o fechamento de shoppings e academias. Depois, o governador mudou um pouco o discurso, ao invés de falar que estava determinado, ele disse que estava sugerindo. E aí, bem agora um pouquinho antes de fazer esse vídeo, assistindo a CNN, eles falaram que eles foram entrevistar o pessoal da Abrace e várias das operadoras de shopping em São Paulo já decidiram fechar a partir de amanhã. O governador sugeria que fosse a partir do dia 19, o mercado já decidiu fazer isso a partir de amanhã. E depois, o prefeito de São Paulo, aqui o Bruno Covas, decidiu fazer a mesma coisa com o comércio em geral, fechar comércio. Só fica aberto padaria, farmácia, restaurante, supermercado, postos de gasolina e feiras livres. Veja, são medidas super drásticas, mas super importantes nesse momento, pensando na questão da saúde. Tenho falado para ficar em casa, todo mundo ficar em casa, só que não é todo mundo que consegue. Às vezes o patrão fala, pô, mas eu tenho que abrir, então tem que ter alguém, ou o próprio patrão, o dono da loja, ou eu tenho que abrir minha loja. Então essas medidas elas são importantes, porque resolvem esse problema. Você não vai abrir, sua loja não vai abrir, então você vai ficar em casa, certo? Isso é importante do ponto de vista da saúde. Agora, tem um impacto econômico gigantesco, e principalmente em fundos imobiliários ligados a shopping e varejo, né? O que aconteceu com esses caras? Muita queda, principalmente nos fundos hoje, muita queda nos fundos de shopping, nas ações do mercado de shopping também, e varejo, né? Mas não foi só isso que caiu. O que explica? Um detalhe importante só no fim do dia, um fato relevante, o XPMOLs suspendeu a distribuição de rendimentos. Eu não vou distribuir porque eu tenho que distribuir 95% do lucro ao longo do semestre, eu não sei como vai ser a entrada nos próximos meses. Então eu vou parar de distribuir e até o final do semestre, até junho, cumpra a regra da CVM e distribuo 95%. Então talvez, de acordo com o tempo que demore essa interrupção, esse fechamento dos shoppings, ele só vai fazer mais uma distribuição no semestre, ou se tudo passar rápido, vamos torcer para que passe rápido, aí ele volta a distribuir daqui 2 meses, ou coisa assim. Mas o XPMOLs tomou essa medida, é possível que outros fundos também queiram tomar essa medida, tá? Para de ter rendimento. E aí uma coisa importante que eu venho falando, e que, aliás, que eu sempre falo, o legal não, essa crise não é legal, passar por isso não é legal, mas o importante é que não preciso mudar o discurso, não preciso falar nada diferente do que sempre foi dito, tá? O que eu sempre falo? Quando você compra um fundo imobiliário, você compra um pedaço do patrimônio dele. Então o que te importa é olhar o patrimônio dele e não o rendimento. Olha que interessante, o XPMOLs e outros fundos talvez façam o mesmo, suspendeu o rendimento. O que é que sobra? O que é seu cotista? É o patrimônio e não o rendimento. Tá vendo como não é o rendimento que a gente analisa? É o patrimônio primeiro, depois a gente vai olhar qual é a tendência desse rendimento no futuro. Então, acabou o rendimento, o que acontece? Vai acabar o fundo? Muito pelo contrário, ele tem o patrimônio. Tem terrenos muito bem localizados, shoppings bem construídos e lojistas lá dentro que vão parar de vender por um tempo, vai interromper o rendimento, mas sobra esse patrimônio. E daqui a pouco o patrimônio mais renda tem mais valor do que apenas patrimônio. Mas patrimônio tem valor e permanece lá, tá? Sem pânico, sem histeria. Então, bom, fundos de shopping caíram por causa disso, os de varejo também, medidas super drásticas de simplesmente mandar fechar. Mas do ponto de vista da saúde pública é importantíssimo no momento que a gente está vivendo. E os demais fundos, Arthur, caiu pra caramba, um monte de outros segmentos, fundos isolados, por que caiu? Não posso dizer por que, não sei, são centenas de milhares de pessoas operando, comprando e vendendo. Posso levantar, tentar oferecer algumas hipóteses, algumas explicações. Por exemplo, liquidez. Gente vendo a crise cada vez mais acentuada, ficando com medo. Já falei eu, como professor, profissional liberal autônomo que sou, minhas aulas foram todas canceladas. Meu faturamento vai cair drasticamente esse mês.
eu tenho a reserva de emergência, mas se não tivesse, eu ia ter que ter dinheiro, eu ia ter que fazer dinheiro de alguma coisa. Então, tenho ações, tenho cota de fundo imobiliário, vou lá, aproveito a liquidez deles, vendo com prejuízo mesmo e 2 dias depois o dinheiro está no meu bolso. Então, quem não tem reserva de emergência, faz liquidez, vende fundo imobiliário, ação, o que tiver. Pode ter stop de FOF, fundo de fundo, ou outros fundos que investem em cotas de fundo imobiliário podem estar sendo estopados. À medida que a queda cai muito, aciona lá um stop, o gestor tem que fazer acompanhamento dos preços da carteira no intraday, chega uma hora, opa, precisa mudar a posição, precisa vender isso aqui, precisa reposicionar ali, porque a gente está descumprindo o regulamento ou porque a gente está tendo um prejuízo maior do que o desejável, do que permitido. Então pode estar tendo stop de gente grande, de institucional. E aí, como a liquidez é menor, uma ordem muito grande de venda faz estrago mesmo. E pode ter gente trocando por ações, vendendo fundo imobiliário para comprar as ações. Como a gente viu no começo desse vídeo, as ações estão caindo mais do que os fundos imobiliários. Então pode ter gente fazendo isso, né? Trocando fundo imobiliário por ações. Bom, talvez você esteja ouvindo no fundo aí risadas, gritos de criança. Esse é o mundo do home office que está sendo um family office. Minha filha está aqui brincando, fazendo folia e tudo bem, segue a nossa vida aqui, fazendo os nossos estudos, as nossas análises. Bom, para terminar, eu vou colocar essa minha janelinha aqui. Espera um pouquinho que eu estou apanhando um pouco aqui. Para terminar esse vídeo, eu trouxe algumas mensagens que eu considero importantes, coisas que eu aprendi ao longo da vida, coisas que eu aprendi com meu pai, muita experiência em mercado financeiro. Vamos lá. Quero mostrar aqui algumas frases para a gente terminar. Ó. Primeira é essa. Quando todo mundo quebra, ninguém quebra. O que está acontecendo é uma situação que está todo mundo na mesma lama, entende? Fechou o shopping, agora fechou a loja de rua. Então o que acontece? Fala, putz, o shopping não vai receber o aluguel. Sim, mas o shopping também pode deixar de pagar um credor dele numa situação tão drástica dessa. Percebe que o que vai haver é, a partir dessa dificuldade extrema, começa a haver cooperação? Vão ter atitudes coordenadas, no caso dos shoppings pela Abrace, daqui a pouco pelos governos. O governo já tem feito várias medidas, dando mais prazo para pagar tributo, para pagar FGTS, liberando dinheiro em alguns casos, até para as pessoas físicas. Hoje o Banco Central, o Copom baixou taxa de juros. O governo tem feito medidas para estimular a economia, mas não só estimular, para também dar um fôlego para as pessoas, né? Então, nesse momento, veja, não adianta eu falar, pô, você está me devendo, você tinha que pagar ontem e não pagou, então vou protestar seu título, se eu sei que daqui uma semana eu vou acabar não pagando um credor meu. O que acontece? Vamos sentar e conversar. E esse mercado é super profissional, né? Com certeza, grandes empresas vão sentar, vão conversar. Vou te dar um prazo aqui, você vai ficar 2 meses sem pagar aluguel, mas depois você me paga aluguel com algum jurinho, alguma coisa assim, vamos jogar isso mais para frente, as coisas vão se acertar. Quando acontece tudo ao mesmo tempo, ou seja, quando todo mundo quebra, ninguém quebra. Pelo contrário, o que a gente está vendo cada vez mais é um grande esforço de cooperação. Uma outra frase importante aqui, ó. Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, né? Lembra que as crises passam, assim como as fases boas passam, as crises passam. A gente pode ver, simplesmente olhar aquele gráfico do IFIX lá de novo, fica muito claro, muito óbvio quantas crises passam. E por fim, dá uma olhada aqui embaixo, nessa última frase, que também é muito importante. Ó. Cuidado com a aversão a perdas. O que é aversão a perdas? Agora estou falando um pouco de finanças comportamentais. A gente costuma dizer e achar que a gente tem aversão a risco. Putz, eu não gosto de risco. Não, eu sou um cara conservador, eu sou uma investidora mais conservadora, eu tenho aversão a risco. Só que a gente vai lá e investe em ação, em fundo imobiliário, em ativos com risco, ou um próprio negócio. Quem tem negócio próprio agora está vendo quando eu falo que ter negócio próprio é tão mais arriscado do que fazer investimentos em bolsa. Cadê a liquidez nesse momento, né? Então a gente acha que a gente tem aversão a risco. Mas sabe o que a psicologia econômica, ou as finanças comportamentais, como quero chamar, já identificou faz tempo? Que na verdade a gente tem aversão à perda.
E aí, quando começa muito tempo caindo assim, hoje eu já comecei a sentir isso, a receber essas perguntas. O que eu faço para dar um jeito nisso? E se eu então comprar mais daquilo para dar um jeito? Cara, não pense que tem uma fórmula mágica que você vai tirar uma carta da manga e o seu patrimônio caiu 30% de fundo imobiliário esse ano e você vai conseguir uma boleta mágica, vou lá, vou comprar tudo de shopping porque no dia seguinte vai subir, daqui 15 dias eu ganhei 60%, recuperei tudo. Você não vai fazer isso. Não, não tire esse pensamento da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça. Isso é o que se chama de aversão à perda. Quando a gente vê o nosso patrimônio diminuindo, a gente vai ficando num estado de nervo tamanho que a gente assume muito mais risco simplesmente para tentar evitar a perda. Entendeu a diferença entre aversão a risco e aversão à perda? A gente se diz averso a risco, mas quando vê uma perda, a gente toma muito mais risco para tentar reverter essa perda. Não é assim, cara. Não entra nessa pilha. Se acalma, as coisas têm fundamento, as crises passam. Não vá tentar coisas mirabolantes para achar que você sozinho vai conseguir uma solução. Pô, acabei de falar a primeira frase desse slide. Quando todo mundo quebra, ninguém quebra. Tá todo mundo na mesma situação. Não acho que você sozinho vai valer a pena você dar uma cartada lá com tudo ou nada. O tudo ou nada nunca vale a pena. Nunca vale a pena. Segura a onda, se acalma. Se estiver muito nervoso, para um pouco de olhar, vende um pouco da sua posição se isso vai te acalmar. Eu não acho que deva vender, mas se você acha que isso vai te acalmar, venda um pouco da sua posição. Mas relaxa, cara, os imóveis estão lá, os fundos continuam lá operando. Imagina o quanto os gestores têm trabalhado, têm tentado entender, têm pensado em soluções. As coisas vão se resolver num determinado prazo X, que ninguém é capaz de dizer quando. Eu acredito que não é tão demorado, mas, por exemplo, o shopping deve ficar fechado até dia 30/4, já dá uma luz, já dá uma ideia para a gente do que tem para acontecer. Autoridades trabalhando o tempo todo, prefeitura, governo federal, está todo mundo batalhando para essa coisa ser a menor possível. Embora os efeitos sejam grandes na saúde e na economia, está todo mundo se mexendo. Evidente que uma hora tudo isso vai surtir resultado e a crise vai passar. Mantenha calma. Se, Arthur, tem aquele pessoal que está tão calmo que está a fim de comprar mais. Posso comprar? Segue a mesma recomendação, já falei várias vezes, compra devagar, mantenha o seu planejamento, não fuja muito do planejamento. Reinveste em rendimentos, faz seu aporte mensal, só que em vez de comprar de uma vez, vai comprando aos poucos, tá vendo aí como a gente nunca sabe quando termina a queda, e se quiser colocar dinheiro novo, coloca, mas não dinheiro da reserva de emergência. Não. Hoje eu pensei num exemplo que é importante. Você tem lá um colete salva-vidas, você está num barco, um barco de médio porte, você tem um colete salva-vidas. E tá tudo bem, dias de sol, lindo, maravilhoso, festa, farra. De repente vira o tempo, vem onda para tudo quanto é lado, na iminência daquele barco virar e você precisar muito do colete salva-vidas, porque é uma emergência. Você tem uma ideia brilhante, fala, putz, caiu pra caramba fundo de shopping, ou caiu muito a Petrobras, então eu vou trocar o meu colete salva-vidas por ações da Petrobras ou cotas do fundo de shopping. Olha que ótima ideia. Não é hora de usar a reserva de emergência para fazer investimento. Reserva de emergência serve para emergência. Se além dela você tem uma grana a mais e quer investir, então invista devagar aos poucos, abre o olho porque o mundo não é só fundo imobiliário, tem oportunidades também na renda fixa, tem oportunidades no mercado de ações, mas de qualquer maneira vai devagar, não desbalanceia muito o seu patrimônio, tá? Assim como não é para tentar uma cartada para resolver sua vida, para resolver as quedas, os prejuízos que estão acontecendo agora, também entenda que não é que um dia vai vir um decreto presidencial e vai dizer a crise acabou e aí a bolsa vai dobrar de valor da noite para o dia. Não tem problema se você comprar mais caro no mês que vem ou daqui 2 meses, não tem problema. As coisas não caem tudo de uma vez, também não sobem tudo de uma vez. Se acalma, tá? Não tem solução da noite para o dia. Se acalma que vai dar tudo certo. Pode comprar mais, pode aproveitar oportunidades, mas é devagar e é sem desbalancear a sua carteira. Liquidez é o mais importante nesses momentos. Chega de falar, obrigado mais uma vez pelo seu tempo. Sempre que possível eu vou fazer mais vídeos. Eu acho que é importante para a gente se comunicar, se entender. Vá mandando seus comentários, vá mandando as suas dúvidas também.
e tente manter a calma. Todo mundo em casa, confinado, com bolsa caindo, eu sei que é difícil, mas aproveita para se conectar mais, brincar com os filhos, enfim, espairar um pouco a cabeça. Mantenha calma, vai ver outros conteúdos que vai dar tudo certo. Qualquer dia, assim que possível, eu faço um outro vídeo. Me acompanhe nas redes sociais, tenho publicado bastante no Instagram e no LinkedIn. Obrigado, grande abraço, até a próxima.